mencione para nós, nessa série OAB 50 anos, quais os que já faleceram e quais os que estão vivos e aonde vivem hoje esses ex-presidentes. Montezuma Cruz, é um prazer primeiro, como rondoniense, nascido nas barrancas do Rio Guaporé, lá em 1962. Meu pai vindo do Amazonas, como militar do Exército, como cabo. Estava numa manobra na Segunda Guerra Mundial em Belém, no Colégio Monte Castelo, quando foi convidado para servir no Forte Pindabeira, no 2º contingente. Ele veio para cá, se apresentou na 3ª Companhia de Fronteira, ficou uns dias em Porto Velho, aqui pegou o trem, foi para Guajará-Mirim, e de Guajará-Mirim pegou o batelão do SNG, Serviço de Navegação do Guaporé, do Coronel Paulo Saldanha. E lá conheceu um tio meu chamado Anacleto, juiz de paz de tabelião de uma localidade chamada Conceição. E o meu tio Anacleto, é de Vila Bela da Santíssima Trindade, primeira capital do Mato Grosso. E chamou minha mãe para passar uns dias com ele em Conceição. Minha mãe nova, 13 para 14 anos, veio para Conceição para passar uns dias com meu tio e nunca mais voltou. Aí foi uma vida. Meu pai faleceu com 75 anos, mamãe com 90, uma família de 16 irmãos. Mas, acima de tudo, quero lhe agradecer, e a Raíssa também, por estar nesse momento no meu escritório, o meu confessionário. É aqui que eu converso com os advogados, meus sócios, o doutor Rian e o doutor Jorge Amaral. É aqui que eu converso com meus clientes e aqui é que eu decido o tipo de ação que eu devo entrar em defesa da minha clientela. E aqui é um local onde eu guardo segredo em tudo aquilo que eu ouço e em tudo aquilo que eu vou transmitir à magistratura. Então, o que eu conversar hoje aqui são coisas de que eu vi e eu presenciei. E é um prazer também estar, neste momento, participando dos 50 anos de fundação da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma instituição essencial à administração da justiça. Única instituição, Monte, que na Constituição de 88, artigo 133, diz que ela é indispensável à administração da justiça. Sem a OAB, sem o advogado, não há justiça. Não apenas a participação do magistrado e do Ministério Público, mas se não tiver o tripé, Judiciário, Ministério Público e a advocacia, não há justiça. É um prazer, mais uma vez, dizer de estar aqui e falar um pouco, é claro, da nossa seccional. A seccional de Rondônia, ela foi fundada em 1974 pelo então desembargador falecido, Fuaide Dário Zacarias, que fez muito pela advocacia no território federal de Rondônia e no estado de Rondônia. Então o Fuaide já fazia desde Belém, porque ele foi advogado do BASA, e lá ele já existia essa atividade, a advocacia agrária. Então, de 74 a 79, ela foi administrada pelo desembargador Fuaide Daruís, que após deixar a Ordem dos Advogados, foi procurador-geral do Estado no governo Joaquim de Oliveira e foi o primeiro presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, demonstrando aí a força da instituição para o tribunal que acabava de ser composto naquele momento. O segundo presidente, o rondoniense, filho de Guajará-Mirim, Francisco Aquelau de Paula, até hoje entre nós, é o advogado mais antigo da seccional de Rondônia, o AB 001. Há dias atrás, a seccional fez uma belíssima homenagem ao doutor Francisco Aquelau de Paula, e ele também deixou o seu legado em sua gestão e assim a Secretaria de Interior e Justiça do Estado de Rondônia, no governo também Jorge Teixeira de Oliveira. Logo após o doutor Fuaide Daruís Zacarias assumiu a seccional, um rondoniense de Guajará-Mirim, formado na Universidade Federal do Pará, doutor Francisco Aquelau de Paula.
né? O doutor Cláudio Paula fez um excelente trabalho já preparando a seccional para receber o novo Estado e deixando a OAB, ele foi ser secretário do interior de Justiça, ou seja, foi criar a Secretaria de Justiça no Estado de Rondônia. Em seguida, um outro rondoniense de uma família tradicional, Miguel Romier, filho de um sindicalista, advogado também, assumiu a nossa seccional. E ao doutor Miguel Romier aí fica o nosso reconhecimento, que o doutor Miguel Romier, além de ser presidente da Ordem dos Advogados, ser um dos advogados mais antigos, juntamente com a sua irmã Salma Romier, que foi a primeira mulher advogada no estado de Rondônia, na primeira composição da OAB. O doutor Miguel Romier também foi secretário de Segurança Pública. E deixando a OAB, o doutor Miguel Romier assume o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. No seu lugar, assume o vice-presidente Nelson Santos Oliveira, que era também advogado da Petrobras aqui em Rondônia, né? Após a gestão do doutor Nelson Santos Oliveira, aí uma mudança de paradigma na seccional, realmente. A mulher entrou, a primeira mulher, a doutora Rosa Nascimento, entrou na direção da OAB nesse período. Aí é que tá. Quando eu falo mudança de paradigma em 85, é que assume Heitor Magalhães Lopes. O doutor Heitor Magalhães Lopes assume a seccional, interiorizando, descentralizando. Logo após o término do mandato do doutor Nelson Santos Oliveira, assume a seccional de Rondônia, o doutor Heitor Magalhães Lopes, em 85. Aí houve uma mudança de paradigma da instituição. O doutor Heitor veio com a descentralização da OAB, veio com a interiorização da OAB e ele trouxe no seu quadro a primeira advogada vice-presidente da Seccional de Rondônia, doutora Rosa Maria Nascimento e Silva, que antes de findar o seu mandato como vice-presidente, é nomeada juíza togada do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. O pai dela era advogado também. Pai dela, um advogado de renome, carioca, do Rio de Janeiro, doutor Abílio Nascimento, grande tribuno, veio para Rondônia como contador da estrada de Ferro Madeira Mamoré para fazer o inventário da estrada, né? E pelas barrancas do Rio Madeira ele ficou. E aqui criou a Rosa, criou a Bilmar, né? E foi a primeira juíza também, mulher, a assumir o TRT da 14ª Região, que naquela época era Rondônia e Acre. Isso tudo foi na gestão do doutor Heitor Magalhães Lopes, né? Doutor Heitor Magalhães ficou 6 anos na frente da OAB, foram 3 mandatos. Hoje o mandato é de 3 anos, ficaria 9. Depois do doutor Heitor veio o doutor Pedro Origa Neto. O doutor Pedro Origa Neto, ele volta, porque o doutor Pedro Origa ele foi presidente depois do Arquelau de Paula. Aí o doutor Pedro Origa volta, né? Substitui o doutor Heitor. Ao sair da OAB, o doutor Pedro Origa Neto é procurador-geral do Estado e depois é procurador-geral da Universidade Federal de Rondônia. Na substituição do doutor Pedro Origa Neto, veio o doutor Adair Martini, né? A gente falava que o doutor Adair Martini é um advogado e um presidente interiorano, que realmente que ele veio de Ji-Paraná. De Ji-Paraná, ele veio para Porto Velho e a OAB viu nele uma pessoa que poderia trazer uma conciliação naquele momento, naquela eleição que se avizinha. O doutor Adair cumpriu seu mandato. Depois veio o doutor Irã Souza Marques, que era vice-presidente do doutor Adair Martins. O doutor Irã ficou 3 mandatos na seccional, foi quando houve a mudança de duração de mandato, então ele ficou 9 anos como presidente.
fez um excelente trabalho. Na saída do doutor Irã Souza Marques, vem o doutor Orestes Muniz Filhos, advogado do interior também do estado de Rondônia, grande jurista, trazia uma bagagem excelente como deputado federal, como vice-governador, como secretário de educação, né? E, acima de tudo, ele traria o conhecimento da Constituição. Em 1984, a Praça das Caixas d'Água recebeu governadores, recebeu o locutor Osmar Santos, a cantora Fafá de Belém, a atriz global Cristiane Torlone, senadores e deputados. O presidente Nelson Oliveira estava na frente da OAB. Onde estava o doutor Juscelino Amaral no dia do comício das diretas já em Porto Velho? Estava em São Paulo ou aqui? Eu também estava nessa data, em São Paulo, participando também dos movimentos das diretas já. Né? Naquele momento, ou naquele ano, nós tivemos a oportunidade de conhecer Fafá de Belém, que cantava o hino nacional, Milton Nascimento, que cantava Coração de Estudante, Osmar Santos, que empolgava, Casagrande, Sócrates, né? Teotônio Vilela, Brizola, Dante de Oliveira, Tancredo Neves, Franco Montoro, né? Muitos dos que nós assistimos falta hoje, não é? E fizeram com que houvesse, épocas depois, um projeto do matogrossense Dante de Oliveira pelas diretas já. E as diretas já aconteceram, e a essas pessoas que realmente a Ordem dos Advogados também deve se lembrar nesses seus 50 anos de existência. Foram esses advogados, foram essas pessoas que fizessem com que hoje eu estivesse aqui falando com você, Monte, sobre os 50 anos da Ordem dos Advogados e de vários outros advogados de renome. Depois do doutor Orestes Muniz Filho, assume um jovem advogado de uma advocacia trabalhista, um pouco diferente dos padrões do conservadorismo que a Ordem tem, Hélio Vieira da Costa, que fez um trabalho excepcional também, interiorizou, descentralizou, ficou 2 mandatos na frente da OAB. Depois vem o jovem advogados, com tradicional e laços e Rondônia, rondoniense André Cavalcante, a família tradicional, que aqui nós podemos citar nesse momento o seu tio Irã Galo, presidente do Conselho Federal de Medicina. E aí nós temos que dar uma placa de ouro ao doutor Irã Galo, por ser um rondoniense, e hoje o rondoniense está no cargo mais importante da medicina do país, que é o Conselho Federal de Medicina, e lá está o doutor Irã Galo. Não podemos perder essa oportunidade nesses 50 anos também. Apesar de ser a área da medicina, a gente enaltecer também o doutor Irã Galo, porque nós temos que ter 2 coisas na vida, é saúde e liberdade. A saúde o doutor Irã Galo me concede e a liberdade eu busco a ele através do judiciário. E depois do doutor André Cavalcante, assumiu o doutor Elton Assis, e eu tive a honra de, na gestão do doutor Elton Assis, juntamente com o doutor Elton Filbe, fazer parte como vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia, num momento muito difícil, um momento de pandemia, um momento de morte, o momento do judiciário fechado, o momento de se usar máscara, o momento de afastamento, de isolamento, e ali nós vivenciamos um período muito difícil que foi um grande aprendizado. E às vezes a gente chegava a dizer que a gente tinha, durante a semana, mais óbitos do que petições protocoladas. E hoje está na frente da OAB com esse presente que o Divino Mestre lhe dá, um outro rondoniense de Guajará-Mirim, de uma família tradicional, a família Nogueira, o Márcio Nogueira, presidindo a seccional nesses seus 50 anos. Eu acho que daqui 50 anos a história vai contar um pouco diferente dessa história que eu estou contando. Eu estou contando uma história que eu vivenciei, que eu vi com detalhes e acompanhei o trabalho de todos esses ex-presidentes valorosos da Ordem dos Advogados. Como é que se deu a indicação da OAB
para o chamado quinto constitucional, após o falecimento do desembargador Fuad Darwish Zacarias? O doutor Heitor Magalhães Lopes presidia a seccional de Rondônia da Ordem Advogada do Brasil. E a OAB já lutava incessantemente nos tribunais superiores, junto ao Conselho Federal e junto ao próprio Tribunal de Justiça, falando da composição primeira do Tribunal de Justiça com relação ao quinto constitucional. E o Tribunal de Justiça sempre trazia um argumento de que o TJ era composto de Ministério Público, de magistrado e de advogado. E a OAB mostrava que não, que na indicação do desembargador, o decano, que nós temos muito orgulho do seu nome, do seu trabalho, César Montenegro, ele já estava aposentado no Rio de Janeiro. Ele foi guindado a vir para tomar posse como desembargador do quinto. E a ordem sempre contestando não o desembargador, mas a sua composição inconstitucional. E com o falecimento do desembargador Fuad Darwish, e ali a OAB viu o momento certo de regularizar essa situação. O desembargador Clemenceau Pedrosa Maia era o presidente do tribunal, a ordem foi até o desembargador, mas sentiu naquela conversa administrativamente, conversa institucional, que o desembargador não nomearia um advogado para o cargo do desembargador na vacância de Fuad Darwish. Foi quando a OAB decidiu entrar com mandado de segurança. Eu lembro-me bem que esse mandado de segurança foi redigido pelo doutor Heitor Magalhães Lopes, Sérgio Darwish, Juvenal Almeida de Sena, Moacir Parramota e Pedro Origa Neto. E a OAB impetrou o mandado de segurança e foi até o Conselho Federal, os tribunais superiores e, para a felicidade da advocacia rondoniense, a Ordem dos Advogados do Brasil teve assento no 5º Constitucional do Tribunal de Justiça, através do desembargador Eliseu Fernandes Souza, que na época era conselheiro federal da OAB, Rondônia, né, e numa lista tríplice, que concorria ali Sérgio Darwish e Moacir Parramota, o governador José de Abreu Bianco o nomeou desembargador do Tribunal de Justiça pelo 5º Constitucional.